O total desprezo constitucionalmente manifestado pelo Estado brasileiro aos delitos de índole terrorista impede que se aplique a estes a norma de proteção constante do artigo 5º, inciso 52 da Constituição, que veda a extradição de estrangeiro por crime político. E a razão desse entendimento apoia-se na circunstância de que o terrorismo constitui um atentado às próprias instituições democráticas, o que autoriza excluí-lo da benignidade de tratamento que foi conferida pela Constituição do Brasil aos atos configuradores de criminalidade política. Esse particular aspecto projeta-se de modo veemente em declarações internacionais subscritas pelo Brasil, como aquela aprovada na 23ª reunião de consulta de ministros de Relações Exteriores dos países integrantes do sistema interamericano, ocasião em que a Organização dos Estados Americanos, a OEA, tendo presente a necessidade de fazer preservar a integridade do princípio democrático, censurou e repudiou a prática do terrorismo, fazendo constar dos consideranda pertinentes à Resolução número 1 de 2001, o que se segue, verbes, reafirmando a rejeição absoluta por parte dos povos e dos governos das Américas, dos atos e atividades terroristas que atentam contra a democracia e a segurança dos Estados do hemisfério, convencida de que a resposta dos Estados-membros à situação atual exige que se apliquem ou adotem, de acordo com sua legislação nacional, medidas urgentes no âmbito nacional e internacional, para combater as ameaças à paz, à democracia e à segurança do hemisfério resultantes de atos terroristas e que se submetam à justiça os autores, organizadores e patrocinadores desses atos, bem como as pessoas que lhes proporcionem assistência, apoio ou proteção. Considerando também que a Carta Democrática Interamericana, aprovada no 28º período extraordinário de sessões da Assembleia Geral da OEA, em 11 de setembro de 2001, reconhece o compromisso dos Estados-membros de promover e defender a democracia e que nenhum Estado democrático pode permanecer indiferente à clara ameaça que o terrorismo representa para as instituições e as liberdades democráticas, levando em conta a responsabilidade de todos os Estados de cooperar na identificação, julgamento e punição de todos os responsáveis por atos terroristas que constituem crimes da maior gravidade e a necessidade imperativa de acelerar os processos de extradição nos casos em que esta for procedente. Fecha aspas. E prossigo, senhor presidente. O Estatuto da Criminalidade Política, por isso mesmo, não se revela aplicável, nem se mostra extensível em seu domínio tutelar aos atos delituosos que traduzam práticas terroristas, sejam aquelas práticas terroristas cometidas por particulares, sejam aquelas perpetradas com o apoio oficial do próprio aparato governamental, caracterizando-se em tal hipótese o modelo desprezível do terrorismo de Estado. Cabe referir neste ponto, ante a sua inquestionável relevância político-jurídica, a assinatura pelo Brasil, em 3 de junho de 2002, em Barbados, na 32ª Assembleia Geral da OEA, da Convenção Interamericana contra o Terrorismo, que traduziu um gesto consequente do Estado brasileiro a evidenciar fidelidade e respeito aos novos paradigmas constitucionais consagrados no texto da Lei Fundamental, promulgada em 1988, cuja interpretação presente esse contexto legitima a asserção de que qualquer tratamento favorável ao autor de atos terroristas, notadamente em sede extradicional, revela-se incompatível com os valores que conformam a atividade do poder público, cujos agentes não podem demonstrar indiferença ética às gravíssimas consequências que derivam da prática criminosa do terrorismo, seja em âmbito nacional, seja no plano internacional.
Cumpre rememorar bem por isso significativa passagem da exposição de motivos elaborada pelo então ministro de Estado das Relações Exteriores, o eminente professor Celso Laffer, que instruiu a mensagem presidencial quando do encaminhamento ao Congresso Nacional para apreciação parlamentar do texto da referida Convenção Interamericana contra o Terrorismo, ocasião em que se destacou com especial ênfase a afirmação de que a prática do terrorismo não pode ser qualificada como ato de criminalidade política, verbis. Afirmou o professor Celso Laffer, então. A Convenção tem por objetivos contribuir para o desenvolvimento progressivo e codificação do direito internacional, a coordenação de ações com entidades internacionais competentes na esfera de delitos transnacionais e o fortalecimento e estabelecimento de novas formas de cooperação regional contra o terrorismo. Tendo em mente a consecução dessas metas, o texto estabelece compromissos para os seus signatários no tocante à adoção de medidas de prevenção, combate e erradicação do financiamento do terrorismo, combate a delitos prévios à lavagem de dinheiro, embargo e confisco de fundos, etc. e tal, inaplicabilidade de caracterização de ato terrorista como delito político, denegação de asilo e refúgio a pessoas suspeitas da prática de atos terroristas, etc. e tal. A mencionada exposição de motivos traz em seu texto a afirmação que se mostra essencial à descaracterização dos atos terroristas como crimes políticos. O terrorista, senhor presidente, não ostenta a mesma dignidade do criminoso político. O terrorismo, na realidade, é caracterizado pela ausência de substrato ético, tal como assinala em magistério saudoso Jiménez de Assua, em magistério que o eminente e saudoso professor Heleno Cláudio Fragoso assim resumiu em texto de sua autoria. Verbes, palavras do saudoso professor Heleno Cláudio Fragoso. Ao lado da noção de crime político, surge, no entanto, como já mencionamos, por causa do anarquismo, a noção de crime social, que tem o seu fulcro no terrorismo. Como diz Jiménez de Assua, cujo texto eu reproduzo nesta página acima, como diz Jiménez de Assua, a figura do terrorismo foi construída com o fim de limitar a benignidade do tratamento que se concede internacionalmente ao crime político. O crime de terrorismo teria finalidade destrutiva do Estado, o crime político teria finalidade política. O crime político sustentava-se, diz, com o interesse nacional, sendo inócuo para outros países. O crime social, no entanto, é internacional, porque afeta a sociedade em suas bases fundamentais, que interessam por igual a todos os Estados. Vem bem a propósito a advertência de Pinto Ferreira, cujo magistério salienta, verbes, que o delito terrorista está longe de possuir o conteúdo altruístico que envolve o delito político. Daí um grande e intenso movimento para permitir a extradição do terrorista político. Torna-se relevante observar, senhor presidente, que a descaracterização do terrorismo como delito político ou de delitos penais de caráter terrorista como infrações políticas, tal como o reconheceu a Convenção Interamericana contra o Terrorismo, representa uma clara tendência que se registra no plano do direito comparado, de que é exemplo expressivo a Constituição Espanhola, promulgada em 1978, cujo artigo 13, número 3, na declaração, no capítulo pertinente à Declaração de Direitos, expressamente desqualifica como crime de índole política, aspas, os atos de terrorismo, fecha aspas. Com a promulgação da vigente Constituição, o Brasil, como já assinalado, erigiu o repúdio ao terrorismo como um dos postulados fundamentais conformadores de sua atuação, quer no cenário internacional, quer no plano doméstico, legitimando, em consequência, com tal proclamação, a cláusula de exclusão inscrita quanto ao terrorismo, inscrito no parágrafo 3º do artigo 77 do Estatuto do Estrangeiro, em ordem a viabilizar o deferimento da extradição naquelas hipóteses em que o delito subjacente ao pleito extradicional mostrar-se impregnado de caráter terrorista. Transcrevo aqui, listando o saudoso professor Celso Ribeiro Bastos, e prossigo. Considero oportuno delinearem-se as circunstâncias históricas que envolvem os fatos pelos quais se pleiteia a presente extradição e que evidenciam essa natureza comum e não política dos eventos delituosos a que se refere este pleito extradicional. Os crimes cometidos pelo ora extraditando ocorreram
Em abril de 91, homicídio do senador Jaime Guzmán, e entre setembro de 91 e fevereiro de 92, sequestro de Christian Edwards del Rio e formação de quadrilha armada. Durante esse período, quando o general Augusto Pinochet não mais exercia chefia de Estado, a República do Chile já vivia, então, um momento de plena normalidade democrática. Os partidos políticos em geral, inclusive os de esquerda, já se encontravam em situação de absoluta legalidade e o povo chileno havia escolhido, em eleições livres, abertas e democráticas, o seu novo presidente da República. Com efeito, elegeu-se, então, em 14 de dezembro de 89, por voto popular, o presidente Patrício Aylwin Açócar, que tomou posse em 11 de março de 90, como o primeiro chefe de Estado chileno escolhido após a restauração da democracia naquele país, destruída pelo golpe de 11 de setembro de 1973. Vê-se, pois, que os delitos cometidos pelo ora extraditando, em momento de plena vigência no Chile de um regime inquestionavelmente democrático, possuem a natureza de crimes comuns, valendo referir a tal propósito que o órgão judiciário, prolator da condenação penal que motivou este processo de extradição, atende de maneira integral ao princípio do juiz natural, não se cuidando de tribunal de exceção, nem de juízo instituído ex post facto ou organizado ad hoc, para o julgamento de uma causa penal específica ou de um réu determinado. Faz-se relevante tal observação, pois não custa enfatizar os tribunais chilenos, os tribunais ordinários chilenos asseguraram a ora extraditando em atmosfera de absoluta liberdade o efetivo respeito a seus direitos e garantias processuais básicas, sem qualquer restrição ou limitação que pudesse deslegitimar o julgamento a que foi ele submetido. Ou seja, o ora extraditando, em cujo favor foi respeitada a garantia do devido processo legal, com todas as consequências que lhes são inerentes, foi julgado por juízes independentes e imparciais que pronunciaram o veredicto de condenatório em nome e sob a égide de um Estado verdadeiramente democrático. O registro desse fato confere pertinência à observação feita por Carlos Augusto Canedo Gonçalves da Silva, para quem, verbes, somente um Estado democrático possui autoridade para reprimir, desde que observadas as limitações expostas à criminalidade política, quando manifestada através de violência. Em suma, e apreciando esse primeiro aspecto da questão, entendo, senhor presidente, que os delitos cuja prática motivou este pedido de extradição não se qualificam como atos caracterizadores de criminalidade política, justificando-se, em consequência, a não incidência na espécie ora em exame da cláusula inscrita no artigo 5º, inciso 52 da Constituição. Cabe assinalar, no entanto, que mesmo que se configurassem a motivação e a natureza políticas dos crimes subjacentes ao presente pleito extradicional, o que se alega em caráter meramente argumentativo, ainda assim inexistiria obstáculo ao deferimento da extradição, tendo em vista a norma inscrita no artigo 77, parágrafo 3º do Estatuto do Estrangeiro, que assim dispõe. Artigo 77, parágrafo 3º. O Supremo Tribunal Federal poderá deixar de considerar crimes políticos os atentados contra chefes de Estado ou quaisquer autoridades, bem assim os atos de terrorismo, sequestro de pessoas, etc. Essa norma legal, tratando-se da prática de ato delituoso, e eu circunscrevo esta minha afirmação a este ponto específico, essa norma legal, tratando-se da prática de ato delituoso revestido de caráter terrorista, parágrafo 3º do artigo 77 do Estatuto do Estrangeiro, do que se refere unicamente à prática de atos de caráter terrorista. Digo que essa norma, tratando-se da prática de ato delituoso revestido de caráter terrorista, ajusta-se ao novo paradigma constitucional que, fundado no texto da Constituição brasileira, artigo 4º, inciso 8º, e artigo 5º, inciso 43, consagrou o repúdio e legitimou a repressão ao terrorismo, como vetores de interpretação e de conformação das atividades do Estado brasileiro, quer no âmbito doméstico, quer no plano das relações internacionais. Como já assinalado, o Brasil, em clara demonstração de respeito à sua própria Constituição e assumindo conduta que guarde inteira conformidade com o paradigma constitucional acima mencionado, deu consequência ao comando inscrito em nossa Carta Política e subscreveu a Convenção Interamericana contra o Terrorismo,
terrorismo, que descaracterizou, para efeitos extradicionais, a prática do ato terrorista como delito de natureza política. A Convenção Interamericana contra o Terrorismo, assinada em 3 de junho de 2002, ao proclamar que o terrorismo constitui uma grave ameaça para os valores democráticos e para a paz e a segurança internacionais, reafirmou a necessidade da adoção no sistema interamericano de medidas eficazes para prevenir, punir e eliminar o terrorismo mediante a mais ampla cooperação internacional, estipulando em seu artigo 11 que, para efeito de extradição, nenhum dos crimes de índole terrorista, aspas, será considerado delito político ou delito conexo com um delito político ou um delito inspirado por motivos políticos, fecha aspas, estabelecendo desse modo, nessa mesma cláusula convencional, a seguinte prescrição, está lá na página 35 do voto, artigo 11, inaplicabilidade da exceção por delito político. Por conseguinte, não se poderá negar um pedido de extradição ou de assistência judiciária mútua pela única razão de que se relaciona, observação minha, o ato terrorista, com um delito político, ou com um delito conexo com um delito político, ou com um delito inspirado por motivos políticos, fecha aspas. É por essa razão que Carolina Cardoso Guimarães Lisboa, em monografia sobre a extradição, numa excelente publicação da editora Del Rey, ao analisar a natureza do terrorismo no contexto dos processos extradicionais, põe em destaque o aspecto que se vem de referir, enfatizando a legitimidade da opção feita pelo legislador, que evidentemente não quis, pelo legislador constituinte, que evidentemente não quis dispensar ao autor de atos terroristas a benignidade do tratamento constitucionalmente reservado àquele que pratica o delito político, verbis. Na segunda parte do dispositivo do parágrafo 3º do artigo 77, o Estatuto do Estrangeiro autoriza o Supremo Tribunal Federal a deixar de considerar crimes políticos e, desse modo, conceder a extradição à prática dos crimes antissociais, assim chamados porque não visam a um governo determinado, sim a organização social comum aos Estados civilizados. Consequentemente, considera-se que esses delitos não devem ser excetuados da extradição, sendo esta a opinião seguida por vários tratados. Quanto ao terrorismo, verifica-se que a tendência atual é a de não considerá-lo crime político e, no Brasil, a Constituição embasa a posição da lei ao repudiá-lo, em seu artigo 4º, inciso 8º, e condená-lo como crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, em seu artigo 5º, inciso 43. Vale relembrar, no ponto em magistério que revela igual percepção do tema, o entendimento do eminente professor José Afonso da Silva. É importante este destaque que eu faço do magistério do professor José Afonso da Silva, porque o eminente professor José Afonso da Silva sustentava, inclusive do que se refere ao terrorismo, sob a égide da carta anterior, que era incompatível com o texto da Constituição, o parágrafo 3º. Agora, cinjo-me nesta análise, neste voto, apenas ao terrorismo, não a todo o conteúdo do parágrafo 3º do artigo 77. E o professor José Afonso da Silva, neste ponto, inclusive na última edição, que me chegou às mãos ontem à noite, aqui eu até mencionei a edição de 2003, mas a última, eu conferi, mantém-se a mesma posição, o professor José Afonso da Silva, a partir da vigência da nova Constituição, reformulou nesse ponto específico quanto ao terrorismo a sua posição, dizendo isto, verbis, cabe ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente a extradição solicitada por Estado estrangeiro, e a Lei 6.815 de 80 lhe atribui com exclusividade a apreciação do caráter da infração, dando-lhe ainda a faculdade de não considerar crimes políticos os atentados contra, enfim, chefes de Estado, assim como os atos de terrorismo. Apenas admite que o Supremo, dadas as circunstâncias de fato, possa reconhecer neles outra qualificação, quando então a extradição é suscetível de ser concedida. E diz, quanto ao terrorismo, bem certo é que a Constituição embasa a posição da lei, ao repudiá-lo, artigo 4º, inciso 8º, e ao condená-lo como crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, artigo 5º, inciso 43.
Cumpre assinalar também, por relevante nesse mesmo sentido, o ensinamento de Luiz Roberto Araújo e de Luiz Regis Prado, e transcrevo aqui essas considerações em torno do ato delituoso de caráter terrorista e da inextensibilidade aos atos delituosos de caráter terrorista, a inextensibilidade da cláusula constitucional de tratamento benigno que favorece o autor da criminalidade política. Entendo dessa forma, senhor presidente, que não se registra na espécie em exame qualquer causa que, fundada na Constituição da República ou no Estatuto do Estrangeiro, justifique a aplicação ao ora extraditando da cláusula da criminalidade política. Faço considerações a seguir, senhor presidente, quanto ao tratamento que a República, no Brasil, dispensou ao autor de delitos políticos, com a exceção das Constituições de 1891 e de 37, omissas a respeito, salientando que, tratando-se de criminalidade política, há, em favor do estrangeiro, um nítido direito público subjetivo oponível ao próprio Estado, não é? Mas afirmo que a noção de criminalidade política é ampla. Os autores costumam analisá-la em face de posições doutrinárias que reduzem a teoria do crime político a um dualismo conceitual que distingue, de um lado, o crime absoluto ou puro, o crime político em sentido próprio, e de outro, o crime político relativo ou misto, ou seja, o delito em sentido impróprio. E faço as considerações distintivas a respeito de cada qual. Mas, a partir da página 41, senhor presidente, digo eu, é inegável a delicadeza do tema concernente aos crimes comuns conexos com os delitos políticos. Essa questão resolve-se pelo critério da preponderância ou da prevalência. Se os crimes comuns, dentro desse vínculo de conexidade, ostentarem caráter hegemônico, porque mais eminentes e expressivos ou subordinantes até da prática dos ilícitos políticos, deixará de incidir qualquer causa obstativa ao deferimento da postulação extradicional. Impede assinalar, naquelas hipóteses em que o fato dominante, ainda que impregnado de motivação política, constitua principalmente infração da lei penal comum, que será lícito a esta Corte, mediante concreta ponderação das situações peculiares de cada caso ocorrente, reconhecer a preponderância do delito comum para efeito de deferimento do pedido extradicional. Quer se analise, pois, a questão sob a perspectiva do parágrafo 1º do artigo 77 do Estatuto do Estrangeiro, que põe em evidência na espécie o caráter preponderante da infração penal comum. Quer se examine a matéria sob a égide do parágrafo 3º do artigo 77 da Lei 6.815 de 80, em virtude do qual a prática de atos terroristas, como sucede no caso, com a morte e sequestro de pessoas, cometidos por quadrilha armada, descaracteriza a eventual natureza política dos delitos. O fato é que inocorre, a meu juízo, qualquer obstáculo ao acolhimento da postulação extradicional deduzida pela República do Chile, cujo ordenamento jurídico já se revelava capaz de assegurar ao réu a garantia plena de um julgamento imparcial, justo e independente, tal como o que se dispensou ao ora extraditando em período de inquestionável normalidade democrática, 1994, quando o Estado requerente era governado pelo presidente Patrício Eilo Inassócar, que foi sucedido poucos meses após, naquele mesmo ano, pelo presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, igualmente escolhido em pleito democrático e livre, mediante voto popular. Cabe referir, neste ponto, o que corretamente observou a respeito de questões como a hora em análise o eminente ministro Nery da Silveira, em douto voto que proferiu no julgamento da extradição 399 da República Francesa, quando, ao examinar o significado e o alcance dos parágrafos 1º e 3º do artigo 77 do Estatuto do Estrangeiro, em contexto no qual se destacava a prática de terrorismo, de atentado pessoal e de extorsão mediante sequestro, assinalou. E eu aqui transcrevo este tópico do voto do eminente ministro Nery da Silveira. Desse modo, senhor presidente, não vislumbro a incidência na espécie ou exame de qualquer obstáculo que, fundado na Constituição ou no Estatuto do Estrangeiro, justifique a aplicação à hora extraditando da cláusula da criminalidade política. Passo a analisar agora a arguição formulada pelo ora extraditando, cuja defesa sustenta e postula, seja ele imediatamente entregue às autoridades da República do Chile, com prejuízo da condenação penal já transitada em julgado, a 30 anos de reclusão, que lhe foi imposta pelo Poder Judiciário brasileiro.
Cumpre observar, neste ponto, que a faculdade conferida pelo artigo 89 no Estatuto do Estrangeiro não se dirige ao Supremo Tribunal Federal, que não dispõe do poder de autorizar a ressalva contida na regra legal em questão, mas tem por destinatário, por único destinatário, o próprio Presidente da República, a cuja inteira discrição submete-se ao exercício do poder de ordenar, uma vez deferido o pedido extradicional por esta Corte, a imediata entrega do extraditando, não obstante esteja este, nos termos da nossa lei, ou sendo processado, ou, como no caso, sofrendo execução penal decorrente de condenação imposta pela própria Justiça brasileira. Pertence ao chefe do Poder Executivo da União, e somente a ele, a prerrogativa de determinar, nas situações referidas no artigo 89 do Estatuto do Estrangeiro, a entrega imediata do extraditando ao Estado requerente. O Presidente da República, nesse contexto, é o único árbitro da conveniência, da oportunidade, da utilidade ou da necessidade da efetivação dessa medida excepcional. Esta Corte, ao julgar a extradição 369, de que foi relator o eminente ministro Jaci Falcão, proclamou a exclusividade dessa prerrogativa presidencial, assinalando ser verbis da competência do Presidente da República deliberar sobre a conveniência da pronta efetivação da extradição, fecha aspas. É por tal razão que o Supremo Tribunal Federal tem acentuado, a propósito do tema, que verbis compete exclusivamente ao Presidente da República, uma vez deferido o pedido extradicional pelo Supremo Tribunal Federal, deliberar sobre a conveniência da entrega imediata do extraditando ao Estado requerente, não obstante o súdito estrangeiro esteja sendo processado criminalmente no Brasil ou aqui sofrendo execução penal em face de condenação imposta pela Justiça brasileira. Inteligência do artigo 89 do Estatuto do Estrangeiro. Essa orientação tem sido reiterada em sucessivas decisões plenárias proferidas por essa Suprema Corte e eu menciono esses vários precedentes. Outro não é o entendimento também da doutrina, cujo magistério transcrevo. Há, no entanto, portanto, não há como acolher o pedido do extraditando de que, deferido o pedido de extradição, seja determinada a imediata efetivação da ordem extradicional com prejuízo da execução da pena imposta no Brasil. Essa é uma matéria que compete e está sujeita ao juízo discricionário do Presidente da República. Há, no entanto, senhor Presidente, já me encaminhando para o final do voto, outra questão que, por revestir-se de indiscutível relevância, revela-se apta, por si só, a justificar o deferimento, com restrição, da presente extradição. Refiro-me ao fato de que o extraditando foi condenado no Estado requerente à pena de prisão perpétua. Entendo, neste ponto, que a presente extradição deve reabrir, nesta Suprema Corte, a discussão em torno de tema fundamental, a necessidade de o Supremo Tribunal Federal, ao deferir o pedido de extradição, condicionar a efetivação desse ato, quando cabível a pena de prisão perpétua, como no caso, ao compromisso do Estado estrangeiro requerente de comutá-lo em pena de prisão temporária não superior a 30 anos de reclusão. A questão ora em exame assume indiscutível relevo jurídico, pois consiste em definir, dentro do contexto emergente da presente causa, o tema pertinente às relações entre duas ordens normativas. Uma ordem normativa consubstanciada nos tratados internacionais, o Tratado de Extradição Brasil-Chile, no caso, e outra ordem normativa fundada no Estatuto Constitucional. Ordens normativas estas que se revelam claramente desiguais em grau de validade, de eficácia e de autoridade. Na realidade, inexiste, na perspectiva do modelo constitucional vigente no Brasil, qualquer possibilidade de a ordem normativa externa, consubstanciada em tratados ou convenções internacionais, superpor-se ao que prescreve em caráter subordinante a própria lei fundamental da República, como reconhece a jurisprudência desta Corte e acentua o magistério da doutrina. E menciono. Não desconheço, senhor presidente, que o Supremo Tribunal Federal, em 1985, alterou orientação jurisprudencial que ainda prevalece nesta Corte. Vencidos na matéria, hoje, os eminentes ministros Pertence, Marco Aurélio e eu próprio. Os ministros Nery e Maurício Correia não se acham mais no tribunal. Portanto, hoje, a posição que prevalece na jurisprudência desta Corte é no sentido... Eram 5 vencidos. Eram 5 vencidos, 6-5,
Mas hoje, apenas 3 juízes que participaram desses julgamentos anteriores. Mas o fato é que hoje prevalece a jurisprudência no Supremo Tribunal Federal de que não se impõe essa exigência de comutação da pena de prisão perpétua em pena temporária de até 30 anos. Essa é a posição dominante e cuja revisão eu estou, então, ora, propondo neste voto. Então, digo, não desconheço que essa Corte, em 85, foi num caso em que o eminente Procurador-Geral da República opinou. Eu fui verificar esse precedente, no caso aquele americano, não é? Vossa Excelência, atuando como representante do Ministério Público Federal perante esta Corte, opinou no sentido de que se reconhecesse essa restrição. Essa posição foi acolhida pelo eminente relator ministro Rafael Maier. O procurador-geral, quem era? Em 85, era acho que o professor Inocêncio Martins Coelho. 85, ou já era o ministro Pertence? Talvez. De março. E atuou. Sim, março. Talvez fosse o ministro Pertence, mas quem oficiou, quem interveio. A petição foi do Dr. Cláudio. Sim, quem interveio no Pelo menos processo. já estava presente Sim, no julgamento. quem interveio no processo foi, formalmente opinando, foi o nosso atual eminente Procurador-Geral da República. O relator, ministro Rafael Maier, acolheu essa tese, que então prevalecia na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Mas posição diversa, divergente, não acolheu o pleito e entendeu que se o Tratado de Extradição não previsse essa possibilidade, não cabia ao Supremo Tribunal Federal condicionar a efetivação da ordem extradicional à assunção formal desse compromisso diplomático. Então, não desconheço que esta Corte, em 85, alterou a orientação jurisprudencial que até então condicionava a entrega do extraditando à existência de compromisso formal, previamente assumido pelo Estado requerente, relativo à comutação da pena de prisão perpétua em sanção temporária de privação da liberdade. Foi feito o julgamento da extradição 426, requerida pelo governo dos Estados Unidos da América, levou o Supremo Tribunal Federal, por voto majoritário, a declarar verbos improcedente a alegação de ressalva para a comutação de prisão perpétua em pena limitativa de liberdade por falta de previsão na lei ou no tratado. Não obstante a orientação firmada por esta Corte, não vejo, com a devida vênia, com todo o respeito, coerente com votos proferidos em anteriores processos que menciono, não vejo como dar precedência a prescrições de ordem meramente convencional, tratados internacionais ou de natureza simplesmente legal, sobre regras inscritas na Constituição, regras que vedam de modo absoluto a cominação e a imposição de quaisquer penas de caráter perpétuo. Artigo 5º, inciso 47, a linha B. É interessante que, em matéria de prisão perpétua, tem caráter absoluto a posição do legislador constituinte. Ele não admite exceções, enquanto que, em relação à pena de morte, a nossa Constituição permite que seja ela cominada e efetivamente aplicada em tempo de guerra externa. Mas, em relação à pena de prisão perpétua, não há. O Constituinte simplesmente não transigiu. Essa cogente, absoluta e incontornável proibição de índole constitucional configura, na realidade, o próprio fundamento da norma jurídica, consubstanciada no artigo 75 do Código Penal brasileiro, que limita a 30 anos o tempo máximo de cumprimento das penas privativas de liberdade, porque há um máximo legalmente exequível no Brasil. Embora o Poder Judiciário possa, e geralmente o faz, muitas vezes, impor penas de 100, 200, 300 anos de prisão, mas o máximo legalmente exequível são 30 anos. E a razão de ser da regra constante do artigo 75 do Código Penal apoia-se precisamente na cláusula constitucional que veda a imposição de sanções impregnadas de caráter perpétuo. Exatamente, eu menciono todos os autores que dizem isso e também, em especial destaque, o magistério do saudoso professor Celso Ribeiro Bastos. Trago à colação outra vez o ensinamento da doutora Carolina Cardoso Guimarães Lisboa, nessa monografia muito preciosa sobre a relação extradicional no direito brasileiro, e também do eminente representante do Ministério Público Federal, doutor Arthur de Brito Gueiras Souza, em As Novas Tendências do Direito Extradicional.
E, digo, senhor presidente, irrepreensível sobre todos os aspectos, o douto voto vencido do eminente ministro Rafael Maier, proferido quando do julgamento da referida extradição 426 dos Estados Unidos da América, ocasião em que esse ilustre magistrado ponderou, com indiscutível correção, a propósito do tema, o que se segue, verbis, palavras do eminente ministro Rafael Maier. Entendo que a razão da interpretação compreensiva adotada pela Corte reside em que repugna ao ordenamento jurídico brasileiro a aplicação em tempo de paz da pena de morte, bem assim a prisão perpétua, ambas as sanções tratadas geralmente par e passo nas legislações que adotam e na doutrina como integrantes da mesma categoria de penas eliminatórias. Trata-se de um reflexo na aplicação das leis ou dos tratados da supremacia do valor consagrado na proibição constitucional, não sendo admissível, faça a entrega de alguém submetido à sua jurisdição para sofrer pena que, no país, que no Brasil, não se aplicaria por absoluta incompatibilidade com seus preceitos, com os preceitos da Constituição. Fecha aspas. Incensurável também no ponto, senhor presidente, o douto parecer da lavra do eminente Procurador-Geral da República, que se manifestou pela necessidade de comutação em pena não superior a 30 anos de reclusão das penas de prisão perpétua impostas a hora extraditando. Em suma, senhor presidente, entendo que deve ser deferido este pleito extradicional, seja porque os delitos a ele subjacentes não se qualificam como crimes de natureza política, seja ainda porque o ora extraditando não foi julgado por tribunal de exceção, tendo sido observadas em seu benefício todas as exigências inerentes ao devido processo legal, ressalvando-se apenas a necessidade de a República do Chile assumir formal compromisso no sentido de comutar em pena de, no máximo, 30 anos de reclusão, as penas de prisão perpétua impostas a Maurício Fernandes Norambuena, em respeito ao que determina a Constituição brasileira, em seu artigo 5º, inciso 47, linha B. Sendo assim, tendo em consideração as razões expostas, defiro com restrição o pedido extradicional em ordem a autorizar a extradição do súdito estrangeiro somente se o Estado requerente assumir em caráter formal perante o governo brasileiro o compromisso de comutar em pena de prisão temporária, máximo de 30 anos, as penas de prisão perpétua aplicadas à hora extraditando. Isso é uma pergunta, um esclarecimento. Pois não. Essa possibilidade de comutação existe no Chile? Não essa sei. possibilidade jurídica? Desconheço. Se cria um impasse. Desconheço. Eu não sei se na República do Chile se existe essa possibilidade de comutar a pena no Chile. Quer dizer, eu, no caso, pauto pelo que diz curiosa. a Constituição do Brasil. Não é? A forma de execução. O problema era saber se o Brasil poderia, nós poderíamos comutar apenas aplicadas de 3 Não estamos. Quem assume o compromisso é o Estado chileno. Sim, mas há Cabe a possibilidade ele jurídica disso? comutar. Há possibilidade jurídica disso? Sempre foi possível Estado? isso, Não, eu estou na própria perguntando, prática, eu não prática jurisprudencial, pena de morte. Há possibilidade? Há possibilidade. Eu estou... Se há possibilidade jurídica. Sim, mas eu estou perguntando, eu gostaria de saber se há informações, Não, se há essa possibilidade. não disponho de Não havendo informações então vamos- no que se refere à República do Chile. Sim, exato. Se não havendo essa possibilidade, a extradição não estaria. E ele continuaria cumprindo pena do Brasil. É isso? Não, o que estou Não, dizendo é o cumprindo a seguinte, pena do crime se a brasileiro. República do Chile não assumir o compromisso, não se extradita. Não se extradita, ele continuará cumprindo a pena do Brasil. A pena brasileira. Sim, a pena brasileira, Pena de 30 brasileira, anos. sim. Continuar cumprindo a pena brasileira. Pode-se criar um impasse. Exatamente, não se concede se a República do Chile não assumir esse compromisso. Presidente. Agora, pauto-me pelo que diz a Constituição do Brasil. Eu não sei se na prática institucional chilena há essa possibilidade ou não, mas o fato é que caberá à República do Chile, soberanamente, aceitar esse compromisso, assumir formalmente perante o governo do Brasil esse compromisso e, soberanamente, comutar. É uma decisão das autoridades chilenas. Mas Não, a minha pergunta é a seguinte, a pergunta é fundamentalmente o seguinte, se há uma vedação, vamos admitir a hipótese, se houvesse uma vedação chilena, constitucional chilena, no sentido de que dessa comutação de pena, não tendo autorização, ninguém possa fazer isso, como ficaria o problema? Bom, eu manteria a minha posição no sentido de deferir com restrição. Não sendo Isso é uma possível a situação- assunção do compromisso, não se efetivaria a entrega extradicional. Não há como entrega. Não há como. É como a pena de morte. Veja, eu estou pondo o problema no caso concreto. Eu me lembro... Vamos admitir a hipótese que não seja possível, só para efeito de raciocínio.
Se não for possível isso, por motivos de regras jurídicas chilenas, que haja poder de alguém no Chile, seja a corte, seja o presidente da República Chilena, de comutar a pena, esse cidadão chileno que está condenado no Brasil há 30 anos ficaria numa situação pior do que se fosse concedida a extradição, pelo que eu ouvi da tribuna, pelo menos, em que há a possibilidade de, no Chile, haver uma redução da pena na condenação perpétua. E aí nós criaríamos uma situação curiosa. Nós resolveríamos o problema, mas o caso concreto não estaríamos resolvendo. Estamos criando um ônus que vem agravar a situação concreta do indivíduo. Senhor presidente, mas há uma observação que precisa ser feita. É quase certo, é quase certo que a Constituição chilena atribui ao presidente do Chile o poder de graça. O poder de clemência soberana do Estado, quer dizer, reside... Essa é a pergunta que eu fiz. Sim, isso existe. Né? A Constituição do Chile atribui ao Congresso chileno o poder de anistiar. Não se trata, mas de comutar. E a comutação é uma prerrogativa executiva, de ordem presidencial. Portanto, tal como no Brasil, compete ao presidente do Chile, como chefe de Estado, e assumindo formalmente esse compromisso perante a República Federativa do Brasil, desde que assuma, então caberá a ele executar, e ele dispõe dessa competência institucional para exercer o poder de graça em matéria de simples comutação. Senhor presidente, eu tenho a memória viva e posso ter me enganado, mas tenho a nítida impressão de que ouvido o ilustre advogado na tribuna a informação de que não existe a possibilidade jurídica de comutação. Sabe, de Vossa Excelência, se não seria o caso de pedir um esclarecimento ao advogado? Não, parece que não disse isso. O eminente advogado disse que há, inclusive, informações oficiais de que as penas de prisão perpétua são passíveis de redução. Mas esse fato impedirá a incidência da Constituição Federal? Porque nós estamos analisando sobre a perspectiva da Constituição do Brasil. A matéria de direito tradicional não gera nenhum problema. Não é. Apenas não se executa a extradição. Não se executa a extradição. É o mesmo que ocorre se não houver a formal. É como no caso da pena de morte, imposta a pena de morte, se esta pena de morte houver sido imposta em hipótese não prevista na legislação penal brasileira, crimes praticados em tempo de guerra externa, quer dizer, ou o Estado requerente assume o compromisso de comutar a pena de morte em pena de prisão, ou não se efetiva a entrega do estrangeiro. E assumindo e não cumprindo posteriormente, nós já temos precedentes negando a extradição. Já temos. Fica ao dispor do extraditando. Não basta o extraditando manifestar sua vontade de sair do nosso país. O medo que eu tenho é a ineficácia da decisão e eu acho a situação passiva. Não será ineficaz a decisão. Não será ineficaz. A nossa decisão não será ineficaz. Tenho certeza que a República do Chile, se for deferido o pedido, se for acolhida a proposta de restrição, se for acolhida... Acolhimento ou não da proposta de restrição não é uma decisão jurídica, é uma decisão política do governo do Chile. Os crimes que foram causados no Chile são crimes de altíssima repercussão. Foi assassinado um grande senador da República Chilena e ainda um filho do jornal El Mercúrio. Ou seja, e que deu origem a uma condenação gravíssima, de mais alta condenação chilena, que é a pena de morte. Não, pena de prisão perpétua. Aliás, prisão perpétua. Ora, eu estou examinando o aspecto da perspectiva do extraditando, porque, ao que tudo indica, nós vamos tomar... Em termos teóricos, eu não discuto a questão. A questão é que esta decisão, ou seja, entregar ao presidente do Chile a opção de comutar pena que lá dentro do Chile causou extraordinária repercussão, vai acabar sendo essa disputa de governos brasileiros, ou, no sentido lato da expressão, de cortes brasileiras, vai acabar alguém pagando isso, que é exatamente quem? O extraditando, que acaba tendo que cumprir pena no Brasil de altíssima envergadura. Esse é um problema que, se nós queremos olhar pelo lado da perspectiva de direitos individuais e humanos, tem um aspecto aí. Se eventualmente a República do Chile não assumir o compromisso, e, portanto, isso não viabilizará a efetivação da entrega extradicional. Logo, o ora extraditando cumprirá a pena que lhe foi imposta pela Justiça brasileira e, cumprindo a pena com os benefícios de redução previstos na nossa legislação, será colocado em liberdade, mas não será jamais entregue às autoridades chilenas, porque o Chile não terá assumido o compromisso. Mas, no caso, a condenação é crime hediondo.
Eu sei, mas tem o livramento constitucional. Tem o livramento constitucional 2/3. 2/3. Mas poderá E se afastar o país? esta corte Livrar revir condicionalmente. a sua posição, haverá inclusive Mas, execução presidente, progressiva. mas veja bem, vai fazer uma liberdade condicional de um estrangeiro que não vai poder trabalhar no Brasil? Sim, mas esse é um outro problema. Não é um problema, Não não poderão do indivíduo. Se lhe Esse é o interessar, problema a do fronteira indivíduo. do Chile estará aberta. Esse é o problema do Uma indivíduo. vez em liberdade, Ele faz Uma liberdade vez em condicional. Ele liberdade. pro Chile não vai poder ir porque vai ter que cumprir a pena de perpétua lá. Vai ficar trabalhando no Brasil? Que condições vai trabalhar no Brasil? É uma situação concreta, de impasse objetivo do caso concreto, não nas pessoas jurídicas do problema. Preconiza, então. Não, eu não sei, realmente não sei. Eu estou levantando o problema. Não vejo alternativa. Estou levantando o problema para nós termos responsabilidade sobre o que nós compreendo a estamos preocupação fazendo. de Vossa Excelência. A solução do problema individual. Eu compreendo a preocupação de Vossa creio que Excelência. Franz Stangl era um caso mais dramático. Sim. A Franz Paul República de Stangl. Israel teve de aceitar Sim. a comutação, o compromisso de comutação. Pena de morte. Se quer poder. Sim, que é por... Quer dizer, então, eu compreendo as ponderações, reconheço-as altamente respeitáveis, as ponderações feitas por Vossa Excelência. A preocupação, compreendo a Deixar claro que preocupação. nós estamos, Sim. porque o que se encaminha pelo conjunto das expressões, se encaminha pela concessão da extradição nos termos do voto relator, algo que tudo indica, pelo menos, a sensação que temos tido aqui da vista do plenário. Agora, eu gostaria de pôr esses pontos para ficar claro que nós definimos, mas sabemos dos problemas que poderão ocorrer em termos do indivíduo, não em termos das relações jurídicas Brasil-Chile. Para saber do que estamos fazendo, porque nós precisamos efetivamente lembrar que o processo de extradição não é uma disputa teórica acadêmica, entre modelos jurídicos de extradição. Tem um problema individual de um indivíduo que tem um problema. E que nós estamos enfrentando a situação do indivíduo. Mas para deixar bem claro o que pode acontecer. Mas veja bem, senhor presidente, O risco do deferimento para o extraditando é bem menor, considerada até mesmo a sustentação da tribuna, do que ele permanecer no Brasil com as condições carcerárias. E, na verdade, a restrição, quer dizer, maior para ele. constante do meu voto representa, risco quer é dizer, maior para ele. uma proposta de reafirmação da autoridade da Constituição do Brasil, de sua Esse é o indiscutível problema, esse é o supremacia. problema teórico que eu estou dizendo. Sim, mas é um político, problema que geral. não pode ser ignorado. Agora, cavalgado em cima é de uma questão individual. um Esse é o problema da maior relevância. Não, eu sei, mas não é? cavalgado em cima de uma angústia individual. Vamos deixar bem claro que alguém vai Este pagar caso, por isso. então, é exemplar Não é? para se decidir a respeito, porque é um pedido insistente do extraditando, Sim. que se defina a extradição e se entregue imediatamente. Sem Porque nós não restrições. podemos... Nós não podemos. Porque a função é do Essa é uma prerrogativa do presidente da Veja bem, República. Ele está pedindo Mas sem nada impede restrições. que o chefe de Estado brasileiro Porque, determine. enquanto- A essa outra solução altura, lá, ele deve estar arrependido de ter fugido do Chile e deve estar pensando o que vim fazer no Brasil. Mas ele veio aqui e cometeu Bom, vamos ao debate. Ministro Eros Grau. É uma situação extremamente difícil, porque eu penso aí exatamente em termos de direitos humanos. Eu temo que esta solução proposta pelo ministro relator acabe colocando o extraditando numa situação, desde a perspectiva dos direitos humanos, mais onerada, mais pesada. Mas não vejo também qual seria outra solução. De modo que eu vou acompanhar o relator. Ministro Joaquim Barbosa. Eu também acompanho o relator. Eu subscrevo as palavras do eminente ministro Eros Grau e peço vênia ao eminente relator para discordar. Não, ele acompanhou. Ele acompanhou. Ele sentiu problemas e acompanhou. Você acompanhou no sentido de conceder a extradição. Sim. Mas com restrição. Bem, realmente, a parte final do meu voto é que está equivocada. Eu acompanho o relator com a restrição por ele consignada no seu voto, porque isso concilia os princípios da própria Constituição. O Procurador-Geral da República lembrou bem que o primeiro princípio da ordem internacional, das relações internacionais do Brasil, é o princípio do respeito aos direitos humanos. Esse princípio ocupa uma posição de centralidade na Constituição Federal. E acho que a decisão do relator homenageia exatamente a prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais do Brasil. É como voto. Ministro Peluso. Também acompanho, senhor presidente. Ministro Gilmar.
Também, senhor presidente. Na outra feita, acho que na extradição 838, eu tinha ressalvado a possibilidade de fazer uma revisão e mantive-me fiel à jurisprudência então dominante. À época, mencionei um célebre caso discutido na jurisprudência constitucional alemã sobre a constitucionalidade da pena perpétua num sistema constitucional em que não há uma previsão expressa proibitiva. Neste caso específico, a discussão na Alemanha foi sobre a eventual lesão desta previsão à cláusula do artigo 19.2, que veda a lesão ao chamado núcleo essencial do direito fundamental. À época, creio que é uma decisão de 1977, a Corte Constitucional Alemã argumentou que, não obstante a previsão da prisão perpétua, na média, na prática, nas estatísticas, o regime de progressão acabava se implementando e, portanto, eram raros os casos de cumprimento dessa pena. Portanto, não havia esse risco da supressão do direito na sua integralidade. Entre nós, todavia, o tema se coloca de forma expressa no texto constitucional, como muito bem demonstrado no voto trazido pelo ministro Celso de Mello. E, de fato, eu pesquisei a jurisprudência e fiz também a leitura cuidadosa deste belíssimo trabalho, aqui já multiplamente citado, da Carolina Cardoso Guimarães Lisboa, sobre a relação extradicional, um trabalho de mestrado apresentado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e orientado pelo professor Jorge Miranda. E eu não consegui, de fato, atinar com as razões que levaram, a não ser essas que dizem respeito à suposta interferência no plano da soberania de outro país, mas essa questão diz respeito, como já demonstrado, à aplicação da nossa própria Constituição. Eu não consegui, de fato, me convencer das razões que levaram a Corte a fazer a mudança da jurisprudência em 1985. Também estou convencido da correção do entendimento esposado no voto vencido do ministro Rafael Maia, na extradição 426. Além do mais, independentemente de não estar previsto no sistema constitucional brasileiro a ideia de um núcleo essencial, parece certo que este talvez seja um princípio imanente, um postulado implícito, e nós temos alguma jurisprudência nesse sentido, de modo que talvez não pudéssemos mesmo banalizar esta garantia que proíbe a prisão perpétua. Por isso, com essas achegas, eu acompanho o brilhante voto do eminente relator. Ministro Veloso. Não, presidente. Perdão. Presidente, também acompanho o ministro relator e folgo em perceber a evolução da Corte quanto à cláusula afastando a prisão de caráter vitalício, vitaliciedade que é maior do que a que goza a magistratura no território nacional, vitaliciedade que revela a perda da liberdade de ir e vir enquanto estiver vivo, enquanto viver o condenado.